A cada 40 segundos, uma pessoa tem cometido suicídio no mundo. Esse número, segundo a OMS, pode chegar a mais de 800 mil pessoas por ano. O Brasil está ocupando a 8ª posição no ranking mundial de população que comete suicídio. Esses são números essenciais para a gente pensar o quanto esse assunto é urgente. No Brasil, todas as nossas vulnerabilidades e questões sociais têm feito com que, entre os jovens de 15 e 29 anos, o suicídio aumente quase 30% por década. Então, é muito importante a gente entender que para começar a conversar sobre suicídio, a gente precisa colocar ele como uma questão, como um fenômeno social. Não tem como a gente pensar no suicídio como uma coisa individualizada e também não tem como a gente desconsiderar as subjetividades. Mas, com certeza é muito importante lembrar que enquanto a gente não tiver o suicídio como uma pauta prioritária nos assuntos de saúde pública, a gente não vai conseguir quebrar esse ciclo de autoviolência, né? E assim, autoviolência nesse contexto individual, porque na verdade a gente, enquanto sociedade, tem propiciado que o suicídio cresça. E o suicídio cresce justamente porque a gente, enquanto sociedade, não tem ainda conseguido alcançar todas as pessoas que têm algum tipo de questão de saúde mental, justamente porque ainda não tem sua devida importância colocada nas pautas públicas, né? E a gente, enquanto sociedade, se organizando somente pela internet, não vai dar conta, né? A gente não dá conta, a gente não tem capacidade de lidar com a questão do suicídio somente por engajamento na internet ou somente por orientação própria. A gente precisa sempre buscar algum tipo de capacitação e minimamente de entender até onde a gente pode caminhar com as nossas potências nesse contexto, porque é muito importante, por exemplo, que nesse mês de Setembro Amarelo, que as campanhas se intensificam, e é importante que esse mês exista e que essas campanhas se intensifiquem, para que o assunto chegue a todas as pessoas, né? E que as pessoas consigam se identificar com um processo de cura, não só se identificar com o contágio que acontece com relação ao suicídio, né? Então, quando eu digo as pessoas se identificam com isso e é através disso que rola o contágio, é porque tem acontecido suicídios de forma quase que contagiosa, né? Então, principalmente no público jovem, que se identifica com o processo de uma outra pessoa que cometeu suicídio e passa a acreditar que isso também é uma possibilidade para ela. Então, é assim que o suicídio se contagia entre os jovens, por exemplo, e a gente precisa quebrar esse ciclo falando sobre suicídio, dando espaço para que esse assunto entre na pauta sem medo, né? A gente precisa abordar o suicídio como um fenômeno que acontece debaixo do nosso nariz e que a gente tem que olhar para isso, né? Enquanto sociedade, enquanto comunidade. A falta de integração social, a falta de uma sociedade que está integrada e que conversa entre si é uma das causas do suicídio, das altas taxas de suicídio, né? Além das questões econômicas e sociais no contexto financeiro, o suicídio ele também é propiciado pela falta de integração social, né? Então, se a gente não se sentir pertencente, se a gente não sentir que a gente tem possibilidade e perspectiva, o suicídio passa a ser uma opção e a gente precisa quebrar esse ciclo, não só no campo da ideia, né? Não só no campo da saúde mental, mas no campo social. Não tem como a gente desvincular as duas coisas. Durkheim fala, por exemplo, que toda vez que tem um rearranjo em um corpo social, seja um súbito crescimento ou algum cataclismo inesperado, o homem, né, o ser humano, se mata mais facilmente. Então, a gente já entende que movimentações sociais grandiosas causam aumento nos índices de suicídio. Se a gente não considerar a ciência, a pesquisa, né, os especialistas, as pessoas formadas para pensar em saúde mental
como as pessoas que devem estar encabeçando essas mobilizações com o engajamento da sociedade, a gente não vai caminhar nesse contexto. E num contexto individual, é a gente pensar que qualquer ambiente tóxico, que qualquer funcionamento que você adote, que seja prejudicando a forma como outra pessoa se vê, isso propicia, né, ideações suicidas, isso propicia o adoecimento, né? A depressão, ela está muito ligada ao suicídio, mas o uso excessivo de álcool também, o uso excessivo de drogas também, e nem sempre o uso excessivo de álcool e o uso excessivo de drogas está relacionado com um processo depressivo. Às vezes é um processo de identificação, às vezes é uma hereditariedade, né? Então, são coisas que a gente tanto pode desenvolver, quanto também a gente pode ter herdado do funcionamento aí do contexto familiar e do contexto do grupo ali da comunidade que você está inserido. Pensar sobre essas coisas e além de pensar, efetivar ações para que a gente caminhe nesse contexto de aplicar medidas para prevenir o uso excessivo de álcool, o uso excessivo de drogas, o adoecimento psíquico, a depressão, a ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então, tudo isso influencia aí nessas taxas de suicídio, e por trás de tudo isso, no campo da individualidade, a gente tem sofrido para achar boas identificações nas relações, a gente tem tido muita dificuldade de se relacionar com o trabalho, de se relacionar com o contexto político, o contexto da sociedade que você está inserido, e aí isso gera essa angústia e esse sofrimento que pode levar uma pessoa a ter ideação suicida, né? E esse declínio da vida, ele é contra o nosso instinto humano de sobrevivência, né? Viver é o nosso instinto, é a nossa natureza. Então, quando a gente chega nesse ponto de que a gente está considerando dar fim na nossa própria vida, é porque de fato a gente foi muito atravessado nesse contexto e nesse ponto tão íntimo e tão profundo, de que a ponto de eu considerar, né, não responder mais à minha própria natureza, né? Então, uma pessoa que comete suicídio, ela tá indo contra a própria natureza, né? Então, e isso não tem que cair no campo de culpabilização, ou quando eu tenho visto, por exemplo, quando se trata de jovens, a gente simplesmente considerar que é um processo de imitação. Por mais que esteja relacionado a um processo de imitação, é improvável que não esteja acontecendo algum tipo de adoecimento psíquico a ponto da pessoa considerar o fim da própria vida, né? Então a gente precisa entender que esses processos de identificação e imitação, eles acontecem justamente porque, enquanto sociedade, a gente não tem permitido com que as pessoas se sintam bem com elas mesmas e que se vejam de forma mais realista e que compreendam o seu próprio contexto, né? E outras formas de ressignificar a sua própria existência que não seja dando fim à própria vida. Então, pensar sobre tudo isso, considerar tudo isso como esse aglomerado de coisas, né, de fatos e medidas, é importante no processo de construir novas perspectivas para a vida e prevenir o suicídio.